Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Sou o professor Pedro Henrique e vamos continuar a conversar sobre a sociedade limitada. É bastante coisa, né? Hoje vamos conversar sobre o Conselho Fiscal, tá? Então, por favor, me acompanhe aqui nessa videoaula. Vamos lá, né? Sei que está estudando para a minha prova, sei que você, né, está se dedicando à matéria, e é assim que eu gosto, assim que é bom. Ó, meus nobres, então estamos conversando aqui, já fizemos vários vídeos sobre sociedade limitada, a responsabilidade, os administradores. Estamos aqui caminhando sobre o tema. Como eu falei com vocês, é uma aula importante porque é uma das principais sociedades empresariais existentes no nosso país. Então, torna-se necessário debruçar e entender ponto por ponto. Beleza? Ó, hoje a aula vai ser até um pouco mais rapidinha, tá? Vamos conversar aqui hoje sobre o Conselho Fiscal. Lá no Trabalho de MECO, ele é a seção 4ª do Conselho Fiscal, é do artigo 1066 até o artigo 1070, tá bom? Então, se estiver em casa aí, né, você que está em casa, sem dúvida, pega o seu Admeco agora, dá uma olhadinha nele já, né, já pega ali, né, a partir do artigo 1066 até o artigo 1070. 4 artiguinhos falam um pouco sobre esse Conselho Fiscal, beleza? Vamos lá. Inicialmente, o que é um conselho fiscal, professor? Ficou uma dúvida aqui, estou me coçando na cadeira para saber o que é um conselho fiscal. Diz assim, ó, conselho fiscal é um órgão interno e fiscalizador dos resultados de um negócio. Vamos lá. Ó, algumas empresas, algumas sociedades, tá, podem ter o conselho fiscal, é facultativo. E o exemplo é a sociedade limitada que estamos conversando aqui. Ela tem a opção ou não de criar esse conselho fiscal. Então, inicialmente, se quiser já anotar no seu caderninho aí, já coloque. O conselho fiscal é um ato facultativo para a sociedade limitada. Por exemplo, para a sociedade por ações, ela é obrigatória. A limitada é só facultativo. Então, por exemplo, uma sociedade tem vários sócios, muitas vezes tem um sócio administrador ou um terceiro que está administrando a empresa, e aí você quer criar um conselho, para que esse conselho possa, um conselho interno, para que esse conselho possa fiscalizar para ver como é que está essa empresa, se está tudo ok, né? Se não está, logicamente, ouvindo roubo, furos patrimoniais da empresa, para você ver se realmente a empresa está valendo a pena. Lógico, né? Criar esse conselho fiscal vai aumentar e muito o custo, vai ficar mais caro, né? Por isso que eu falei que não é assim, é facultativo e não é comum ter o conselho fiscal, porque ele fica muito mais caro para a empresa. Imagina você empresário, com seus sócios, já é muito difícil se manter a questão empresarial em nosso país. Ainda mais criar um conselho fiscal composto por algumas pessoas que têm a função de fiscalizar. Mas, bom, o nosso Código Civil criou, né, esse Conselho Fiscal, é possível sim existir, e ele vai lá fiscalizar. Sou uma pessoa muito ocupada, não tenho tempo, tá? Tenho outras empresas, e aí eu e os meus sócios resolvemos criar esse Conselho Fiscal para verificar se está tudo ok, se o administrador não está roubando, furtando o patrimônio da empresa, se os negócios estão tudo ok. Eu coloquei aqui, ele vai fiscalizar. Eu crio, eu coloco lá, caso assim eu queira, tá bom? Então, não é obrigatório, ele tem a função só de fiscalizar. Então você, que é empresário muito corrido, pode fazer isso. Lógico, né? Fica bem mais oneroso. Ele recebe salário? Recebe remuneração, tá? Tudo certinho. Fica bem mais caro, mas existe e há uma possibilidade, uma boa ferramenta de fiscalização neste caso. Tanto é que tem empresas hoje em dia que ela só cuida disso, só faz o conselho fiscal e analisa o patrimônio empresarial da sociedade limitada neste caso. Beleza? Adiante, meus nobres. Ó, direito de fiscalização. Mas por que ele pode fazer isso, o empresário? Eu fundamentei aqui em 2 artigos, ó. 1020 diz assim, ó. Os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas judiciais, justificadas de sua administração, e apresentar-lhe o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e resultado econômico. Artigo 1021. Salvo estipulação que determine a época própria, o sócio pode, a qualquer tempo, examinar os livros, documentos e estado da caixa e da carteira da sociedade. Então, eu falei com vocês aqui, esse poder fiscalizador,
ele faz parte do próprio empresário, né? Eu, como empresário, eu quero fiscalizar se está sendo feito de forma correta. Eu não quero deixar para um terceiro, para um quarto, para um quinto. Eu quero fazer isso. Não dá tempo. Ok, eu vou nomear um conselho fiscal que vai fiscalizar. Vai cobrar, por exemplo, ali, ó, o estado do livro caixa, documentos, a questão da carteira societária, se está tudo ok, se não está ok, tá? Ele que vai fiscalizar esse conselho, caso eu queira, como sócio, criar. Então, é um poder que eu tenho, um poder fiscalizador, que é como se fosse elemento sine qua non, elemento presente no próprio contrato do sujeito. Ok? Vamos lá. Então, aqui, os dois artigos que falam do poder fiscalizatório desse conselho administrador, como se fosse dar o fundamento. Quem você acha que é para criar um conselho fiscal? Eu faço isso porque eu tenho o poder de fiscalização na sociedade. Eu, como sócio, então eu criei neste caso. Beleza? Adiante, meus nobres. Ó, aqui, ó, atenção. Conselho fiscal na sociedade limitada é facultativo. Na sociedade anônima é obrigatório. Tá? Então, já falei com vocês aqui, fui um pouco ansioso e já comentei com vocês isso, né? O conselho fiscal na sociedade limitada é opcional, facultativo. Caso o sócio queira, ele pode fazer. Tá? Igual eu falei com vocês, na prática, não é muito bem feito, não se fazem bastante os conselhos fiscais, porque é caro, é oneroso. Imagine você contratar uma empresa ou uma pessoa para fazer e fiscalizar e criar esse conselho fiscal. É muito pesado. Então, é facultativo. Mas, na sociedade por ações, por exemplo, ele é obrigatório. Tá? Não conversamos ainda, vamos conversar mais para frente. Na sociedade por ações, anônima, né? Perdão, a sociedade anônima é obrigatória o conselho fiscal neste caso. Então, se você pensa em criar uma sociedade anônima, que é bem mais complexo que a sociedade limitada ou outra sociedade existente, eu ouso dizer que talvez é a mais complexa que existe, né? Você precisa criar um conselho fiscal neste caso, beleza? Simples, né? Então, isso aqui cai em prova, tá? Quem sabe na minha prova eu posso colocar isso. Então, já coloca um pezinho de prova aí e fique atento, beleza? Adiante, meus nobres. Composição do Conselho Fiscal, artigo 1066. Vamos entender agora o primeiro artigo. Professor, você falou que é do artigo 1066 até o artigo 1070. Beleza, tudo bem. Tá, mas qual que é aqui, cargas d'água, né? Qual que é a formação, a composição desse conselho fiscal? Pode ser feito por uma pessoa, duas, três, quatro, e o artigo 1060 já fala isso. O primeiro artigo já começa a falar, ó, qual que é a composição. Quantas pessoas precisam ter para ser um conselho fiscal? Acompanha comigo aqui, ó. Tá ali, ó. Tá meio pequenininho, mas dá para ler ali, ó. No mínimo 3 membros e seus suplentes. Residente no país, eleito na Assembleia Anual. Diz assim o artigo 1066, ó. Sem prejuízo dos poderes da Assembleia, dos sócios, pode, né, o contrato instituir Conselho Fiscal composto de 3 ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no país, eleitos na Assembleia Anual, previsto no artigo 1078. Ó, vamos por parte. Então, esse Conselho Fiscal, está no artigo 1066, primeiro artigo, como eu já falei com vocês, pode ser criado. Inicialmente lá, no mínimo, 3 membros e seus suplentes. Ele pode ser sócios, os próprios sócios, vamos pensar assim, nossa sociedade tem, sei lá, 20 sócios, 30 sócios, sei lá, 200 sócios, tá? Não tem um prazo mínimo, não tem um número mínimo de sócios que a sociedade pode ter. Pode ter 10, 20 sócios, 5 sócios, 2 sócios, até um sócio, se for sociedade unipessoal, né? Então tem lá 200 sócios. Eu vou nomear um ou outro sócio para ser o conselho fiscal nessa sociedade. Posso? Posso. Posso nomear um terceiro? Posso também, nada impede. Mas, colocou ali, ó, ele tem que residir no nosso país. Tá? Não pode ser um estrangeiro, por exemplo. Tem que ter, até pode ser um estrangeiro, né? Mas ele tem que residir em nosso país, neste caso. Tá? E por fim, ele é eleito lá na Assembleia Anual. Vou falar mais pra frente com vocês sobre isso, mas a Assembleia Anual existe, tá? A sociedade deve fazer ou uma assembleia ou uma reunião. Vai depender ali do grupo societário, que já eu vou falar com vocês sobre isso, tá? Então, e nessa Assembleia Geral, eu vou nomear esse sujeito. E diz o artigo ali, ó, 1078, porque o artigo 1966, ele cita o artigo 1078, diz assim, ó, a Assembleia dos Sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de
tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico, designar administradores quando for o caso, tratar de qualquer outro assunto constante em ordem do dia. Então, essa Assembleia Ordinária, ou Assembleia Geral, ou reunião ordinária, ou reunião anual, né? Todo ano é feito, tá? Então, nesta reunião é que eu vou nomear o sujeito, beleza? Então, veja bem, é meio decorebinha, tá? Eu sei que é meio pesadinho, mas fazer o quê? Faz parte do Código Civil, faz parte do nosso estudo. Então, para ser essa Assembleia, tem que ser formado por mais de 3 membros, nesse caso, desculpa, no mínimo 3 membros e seus respectivos suplentes, pode ser 4, 5, 6, mas no mínimo 3 membros e seus suplentes. A pessoa tem que residir no país, no caso, tá? E por fim, ele vai ser eleito lá na Assembleia Geral, tá? Anualmente, a sua limitada é feita essa Assembleia, essa reunião anual, neste caso, que eu vou comentar com vocês mais pra frente. Beleza? Ok? Simples, né? Adiante, meus nobres, ó. Não pode fazer parte do Conselho Fiscal. Artigo 1011, parágrafo 1º, tá? Tô seguindo aqui os artigos, beleza? Então, quem não pode fazer parte do Conselho Fiscal? Aqui comigo, ó. Não pode fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no parágrafo 1º do artigo 1011, os membros e demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de qualquer delas ou dos respectivos administradores, ou cônjuge ou parente desse até o 3º grau. Então aqui, ó, o parágrafo 1º do artigo 1011, né, colocou aqui pessoas que não podem fazer parte do Conselho Fiscal. Ele até remete ao artigo 1011, né, desculpa, 1011 não, né, coloquei aqui 1011, deixa eu ver aqui, ó, 1011, 1011 parágrafo 1º, ele até remete a esse artigo. Até já falamos sobre esse artigo anteriormente. Pessoas, por exemplo, que têm crimes alimentares, ali, ó, crimes de peculato, tá? Entre outros, também não pode fazer parte do Conselho Fiscal. Esse artigo aqui, a gente estudou ele quando falamos lá na questão da administração. Também não pode ser administrador, né? Que daí cita esse artigo. Então, da mesma forma que não pode administrar uma sociedade, ser sócio administrador ou administrador de uma sociedade, quem tem, por exemplo, lá crime de peculato, crime contra a economia popular, também não pode fazer parte do Conselho Fiscal, beleza? Também mais uma decorebinha aqui. Adiante, meus nobres. Também outro ponto legal aqui, ó, é o parágrafo 2º do artigo 1011 do Código Civil. Diz assim, ó, é assegurado aos sócios minoritários que apresentarem pelo menos 1/5 do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e do respectivo suplente. Então ali, ó, os sócios minoritários, 20% do capital social, né, tem direito de eleger um membro no Conselho Fiscal. Ó, acompanha comigo então, por favor. O que acontecia na prática, né? Era muito comum acontecer. A sociedade, muitas vezes, tinha lá, tinha ali os sócios majoritários, né? Sócios majoritários formados lá com capital de 30% do capital, 50% do capital, né? Enfim, capital social em maior montante na mão de algumas pessoas. E se você observar, estas pessoas, elas podem muito bem ter mais poderes na sociedade. Até falei com vocês anteriormente, o contrato social na sociedade, as cotas sociais, tem a função também disso. Quem tem mais cotas sociais também tem mais poder de administração. Pensar assim, a grosso modo, ó. Pensar assim, a SBT, não é uma sociedade simples, mas pensar assim, o Silvio Santos é proprietário de 51% da SBT. Então, ou seja, ele tem poder de administração em suas mãos. Se ele votar ou não votar, qualquer voto que ele realiza, vamos fazer uma votação aqui entre os sócios para saber se vamos fazer tal ou tal coisa. O voto dele é mais forte. Então, com isso, para evitar que o Conselho Fiscal fique na mão de algumas pessoas somente, porque o Conselho Fiscal é poder de fiscalização, não é? Então, o que eu faço? Eu sou o que tem mais capital social, eu vou lá e vou eleger só algumas pessoas, porque eu estou roubando, né? Estou furtando. Então, eu posso fazer isso. Para evitar o controle somente dos sócios majoritários, que tem mais capital social, o Código Civil, no parágrafo 2º, resolveu fazer isso. Ó, então é o seguinte, sócios minoritários. Até ele colocou lá o que é sócios minoritários, né? Que tem ali, ó, 1/5 do capital social. Ou seja,
20% do capital social. Então, esses sócios minoritários que detêm até 20% do capital social podem eleger um representante para ficar lá. Ah, professor, mas esse cara vai ser um chato? Vai ser um chato. A função dele é mais ou menos essa mesmo, ele vai ficar lá incomodando, enchendo o saco no Conselho Fiscal. Eu vou nomear somente ele. Então, por exemplo, professor Pedro, eu sou sócio da sociedade, o Antônio também é e o Marcos também é. Nós três aqui somamos, os três aqui tem 20% do capital social. Podemos, 20%, ou seja, um quinto do capital social. A gente pode, facultativo, a gente tem o direito de eleger um conselheiro lá. Então, se esse conselho fiscal tem no mínimo 3 sócios, vamos pensar que ele tem 5, desculpa, se esse conselho fiscal tem no mínimo 3 representantes, né? Vamos supor que ele tenha 5, nesse meu exemplo. Um deles tem que ser esse nosso que nós elegemos nesse caso, beleza? Para evitar que fique só na mão de um tipo de sócio nesse caso, para que todo mundo possa usufruir e ter um poder de fiscalização. Ah, professor, um só é muito pouco, vai ter 5 conselheiros, só um? Sim, mas é um poder talvez de... Esse cara vai ficar lá cobrando, vai ficar fiscalizando, vai ficar olhando, então ele vai representar a minoria da sociedade. Beleza? Então tá lá, para evitar, é possível também, para que não fique na mão dos poderosos. Beleza? Adiante, meus nobres, ó. Posse dos titulares e suplentes, tá? Questão burocrática aqui, beleza? Ó, é o artigo 1067, artigo na sequência, diz assim, ó. O membro ou suplente eleito, assinando termo de posse, lavrado no livro de atas e pareceres no Conselho Fiscal, em que se menciona seu nome, nacionalidade, estado civil, residência e data da escolha, ficará investido nas suas ações que exercerá, salvo sessão anterior, até subsequente Assembleia Anual. Se o termo não for assinado por 30 dias seguintes à eleição, esta se torne sem efeito. Então tá ali, ó, naquela reunião ordinária que eu falei com vocês, vai ser nomeados conselheiros fiscais, né? Então aqui é uma questão mais burocrática, ele vai assinar o documento. O que eu destacaria aqui para a prova, ou até para, sei lá, OB concurso por si só, destacaria que ele tem 30 dias para assinar aquele termo. Então vai ter lá uma reunião, ou uma assembleia com todos os sócios, né? E aí vai ser nomeado, vai ser apresentado o Conselho Fiscal. Beleza. Nesse Conselho Fiscal vai estar estipulado lá, né, o nome dos novos conselheiros, né, que vai fiscalizar a sociedade. Beleza? Eles têm 30 dias para assinar. Eles, na prática, assinam no mesmo dia, né? Assina lá no mesmo momento. Mas se ele não assinar, tem 30 dias. Se não fizer, aí entende-se como não ocorreu a nomeação nesse caso. Beleza? Questão meramente burocrática aqui. Ok? Adiante, meus nobres, ó. Remuneração do Conselho Fiscal, tá? Nem relógio de trabalho de graça, imagina o Conselho Fiscal. Diz assim, ó, artigo 1068. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada anualmente pela Assembleia dos Sócios que os eleger. Então aqui, ó, o Conselho Fiscal, tá? Ninguém vai dar trabalho de graça. Igual eu falei com vocês, pode ser os sócios, ser conselheiros ou não sócios. Então esse sujeito aqui irá ter uma remuneração fixa, tá? Anualmente pela Assembleia dos Sócios que eleger. Então, a própria Assembleia vai pagar para eles. Por isso que eu falei que não é muito usual realizar o Conselho Fiscal, porque tem um ônus, né, para a sociedade. Se eu ter lá, vamos pensar assim, no mínimo é 3. Se eu tiver 5 conselheiros, vai ter um custo danado isso, né? Então, para a sociedade, quanto mais conselheiros, mais o Conselho Fiscal fica mais caro. Então, por isso, na prática, não tem tantos conselheiros assim, mas, né, existe isso. E aí, eles têm remuneração sim. Eles têm remuneração, não é de graça que eles vão trabalhar. Beleza? Competência, tá? Um rol exemplificativo aqui, nosso último artigo. Diz assim, ó, 1069. Aqui, ó, ele apresenta, tá bem pequenininho, não vou conseguir ler agora ali, ó, é o artigo 1069. Ele apresenta quais que é a competência que esse Conselho Fiscal tem. Vou ali, ó, examinar livros, papéis da sociedade, tá? Livros de ata, denunciar erros ou fraudes ou crimes ocorridos. Então aqui, ó, o artigo 1069 nos apresenta algumas
quais são as competências, tá? Então eu não vou ler aqui porque se você pegar a tabela de MEC ali, tá até com uma letra bem pequenininha minha, peguei o slide pequeno, mas pegar o artigo 1069 vai estar lá especificamente, que é um rol exemplificativo das funções. Então fraude, né, com tudo isso ele pode denunciar, ele vai estar fiscalizando, faz parte da competência do Conselho Fiscal. Beleza? Então, por fim, agora sim, ó, acho que agora esse é o último ponto, ó, delegação das atribuições e responsabilidade dos conselheiros. Então aqui, ó, qual que é a responsabilidade de delegação? Artigo 1070 diz assim, ó, as atribuições e poderes conferidos pela lei ao conselheiro fiscal não podem ser otorgados a outro órgão da sociedade. E a responsabilidade e seus membros obedece à regra que define os artigos, que define a dos administradores, artigo 1016, tá? Diz assim também, ó, os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados por culpa do desempenho de suas funções. Vamos lá, ó. Então, inicialmente, tá? A primeira pergunta aqui é, eu como conselheiro fiscal, né, sou sócio e eu fui nomeado, eu, o João e o Antônio, mínimo 3, fomos nomeados aqui como conselheiro fiscal, nós vamos fiscalizar tudo isso. Eu posso outorgar para uma outra pessoa esse poder? Não. Fazer um subestabelecimento, outorgando poderes? Não posso. Posso passar para o meu estagiário? Também não. Se eu fui nomeado, é uma questão, como se fosse personalíssima, né? Só eu que fui nomeado no ato, eu que vou representar, eu que vou fiscalizar, eu faço parte do Conselho Fiscal, eu não posso outorgar nesse caso. Também, o próprio artigo 16 cita lá a responsabilidade no Conselho Fiscal. Ali, ó, novamente, ó, eles respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, né, por culpa do desempenho de suas funções. Então, veja, o Conselho Fiscal irá responder perante a sociedade de forma solidária, tá? Não só a sociedade, também os terceiros prejudicados, eles também respondem neste caso. Beleza? Então, por exemplo, se estiverem roubando, furtando o próprio conselho. Imagina que estranho, né? Você nomeia um conselho fiscal para fiscalizar se está sendo roubo, furto ou fraude, e esse conselho também está te roubando. Fica meio estranho, né? Mas é possível acontecer. Se isso acontece, a sociedade pode cobrar desses conselheiros, tá? Sócios ou não. Beleza? Fechamos por aqui. Vamos lá, nossa rápida revisão aqui, né? Sempre acho importante você fazer essa revisão aqui. Conversamos hoje sobre o Conselho Fiscal. Batemos um papo aqui. Inicialmente, o Conselho Fiscal ele é facultativo. Somente na sociedade anônima que ele é obrigatório, tá? Ele é formado ali por no mínimo 3 membros e 3 suplentes, sócio ou não sócios, tá? Além disso, eles têm que residir no Brasil, no caso, né? Tem que residir aqui em nosso país. E eles vão ser nomeados lá na Assembleia Anual, né? Ou Assembleia Ordinária, que é feita anualmente neste caso. Eles recebem remuneração, tá? Eles não podem outorgar para outros sócios neste caso, os seus poderes que ele possui é dele, não pode passar para os terceiros. Beleza? Batemos um papo aqui, nos vemos na próxima aula, ok? Abraço, tchau, tchau, se cuidem, bons estudos, meus nobres!